Fala, meus amigos aí do canal Intelectos, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar sobre um tema bastante polêmico. Hoje nós vamos falar sobre livros canônicos e livros não canônicos. Como é que a gente vai entender isso? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu estou aqui com a Bíblia, versão King James, Rei James, e a Bíblia, nova versão transformadora, né? Essas duas Bíblias, pessoal, são Bíblias com a vertente protestante, né, evangélica. Aqui nós temos uma Bíblia católica, Bíblia pastoral, né? Então, pessoal, qual que é a diferença entre as Bíblias protestantes e Bíblias católicas? Para quem não sabe ainda, a Bíblia católica tem alguns livros a mais do que a Bíblia protestante. Vamos lá. Vamos ver aqui no índice da nossa Bíblia católica quais são os livros a mais que nós encontramos nessa e não nas outras, né? Na Bíblia católica nós temos aí, além de algumas adições. Pessoal, olha só. Quando eu falo adições, não é que a Bíblia católica foi acrescentada nada não. O que eu falo adições é que a história está completa, coisa que não aparece nas Bíblias protestantes. Por exemplo, na Bíblia protestante nós não temos, por exemplo, aqui na Bíblia católica nós temos tanto o livro de Daniel quanto o livro de Esther, eles estão completos. Na Bíblia protestante, as histórias dos livros de Esther e de Daniel, elas estão cortadas, né? Elas estão parcialmente, digamos, a história está contada de uma forma parcial. Outra coisa, pessoal, na Bíblia católica nós temos aqui o seguinte, nós temos alguns livros a mais, né? Esses livros a mais que nós temos na Bíblia católica são os seguintes. Nós temos aqui o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Macabeus 1 e 2, os livros de Macabeus 1 e 2, são dois livros, o livro de Baruque, o livro de Eclesiástico, não é Eclesiastes, é Eclesiástico, e o livro de Sabedoria. O que acontece? A Igreja Católica tem os concílios, né? Os concílios nas quais a Igreja ela define quais livros são e quais livros não são canônicos. O que é um livro canônico? O livro canônico é aquele livro que tem uma inspiração divina, uma inspiração de Deus, né, do Espírito Santo. Então, esses livros aqui, eles são considerados pelos concílios, Calcedônia, Concílio de Nicéia, Concílio de Trento, etc., os livros inspirados por Deus. Certo? Então, por que é que um cristão católico ele acredita na Bíblia? Lógico, aqui a palavra de Deus é a palavra de Deus. Só que Jesus também é a palavra de Deus. Jesus é que é a palavra de Deus, na verdade, né? A Bíblia é uma instrução, é um manual de instrução, na verdade. Então, Santo Agostinho, ele tinha uma frase que dizia o seguinte: eu não creria nos evangelhos se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana. Como assim? Ele só acredita na Bíblia porque a Igreja manda, né? Coisa que não acontece com a Bíblia protestante. A Bíblia protestante, ela está com essa quantidade de livros, porém é o seguinte: se os protestantes aceitam o Novo Testamento, aqueles 27 livros, ok, normal, pela autoridade da igreja, por que não aceitam os livros do Velho Testamento? Esse é o primeiro questionamento que a gente faz. Não sabemos responder. Deixamos que algum protestante, algum pastor aí venha e responda nos comentários. Então, pessoal, esses livros da igreja, esse compêndio de livros que é a Bíblia não é um livro, é um compêndio de livros, certo? Ela foi definida pelos concílios, principalmente de Calcedônia e os concílios de Nicéia, primeiro e segundo, né? Inclusive até com a presença de Santo Agostinho, né, no concílio de Calcedônia, que definiu o cânon da Bíblia, que são esses livros daqui, certo? Porém, existem mais livros que não entraram na Bíblia, que são esses livros daqui, olha, os livros apócrifos. O que são os livros apócrifos? São 3 volumes, pessoal, aqui que eu tenho, da editora, da Fonte Editorial, né?
volume 1, volume 2 e o volume 3. Tá bom? Esses livros daqui, eles são livros que não entraram na Bíblia. Por que esses livros não entraram na Bíblia? Porque esses livros daqui, esses apócrifos e pseudoepígrafos, eles são livros que não têm um autor conhecido, né? No livro da Bíblia, nos evangelhos de Marcos, Mateus, João, etc., nós temos uma tradição que diz que muitas das vezes foram Mateus, Marcos e João que escreveram, porém, alguns eles foram escritos por outras pessoas e colocaram o nome desses autores, né? Os biblistas, eles fazem o estudo da questão da própria autoria de alguns evangelhos, de alguns livros da Bíblia. Nesse caso aqui, nós não sabemos quem são, na verdade, os autores. Então aqui nós temos o livro, vários livros que não entraram na Bíblia. Nós temos Apocalipse de João, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tomé. Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui só para dar uma olhadinha para a gente conferir. Nós temos aqui, olha, o Testamento de Abraão, o Hino da Pérola, que é um texto gnóstico, José e Asená, o Evangelho de Nicodemos, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tiago, o Evangelho de Pseudo-Evangelho de Tomé, o Livro Sagrado de Enoque, o Livro da Assunção, né? O livro aqui de Gilgamesh, né? A narração do dilúvio, da epopeia de Gilgamesh, o Ciclo de Pilatos, que são como se fossem evangelhos de Pilatos, né? Descida de Cristo ao Inferno, versão grega e versão latina, Cartas do Senhor, Discurso sobre o Domingo, o Didaquê. Nós temos aqui o Apocalipse de Adão, o Evangelho de Valentiano, o Evangelho de Bartolomeu, etc. Nós temos aqui livros e livros e mais livros que não entraram na Bíblia. Pois é, você que acha que, não, a Bíblia, porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo. Lógico, pessoal, a Bíblia é importante. Só que deixa eu contar uma história para vocês. A Igreja Católica, por exemplo, a Igreja Católica não é a igreja de um livro, a Bíblia. A Igreja Católica é a igreja de uma pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus Cristo, certo? O Verbo encarnado de Deus. Deus que se fez homem. Logo, Deus, Jesus, no caso, é a palavra de Deus, certo? A Bíblia, pessoal, ela é uma revelação. Assim como nós na Igreja Católica acreditamos também que os concílios da Igreja, né, e a tradição e o magistério da Igreja, que a Igreja ensina ao longo de 2 séculos, é também revelação divina. É também revelação do Espírito Santo, né? Quando nós falamos de tradição, nós temos tradição com T maiúsculo e tradição com T minúsculo. Qual que é a diferença? Quando a gente fala de tradição com um T minúsculo, é uma tradição que não afeta, não abala a nossa fé. Por exemplo, existe uma lenda que percorreu, principalmente na Idade Média, percorreu a Europa, disse que Lázaro ele foi bispo em Marselha, na França, né? Depois que Jesus ressuscitou, tal, depois mesmo que Jesus morreu na cruz, etc. Passou-se o tempo e ele foi bispo em Marselha. Essa é uma tradição não oficial, é uma tradição com T minúsculo, porque isso não vai abalar a fé de nós cristãos. Nós não vamos deixar de acreditar em Jesus se nós soubermos que ele, Lázaro, não foi bispo de Marselha. Entendeu? Porém, existe a tradição com T maiúsculo. Qual que é a tradição com T maiúsculo? Nós temos, por exemplo, a tradição da Igreja Católica e de todo o cristianismo de crer na ressurreição de Jesus. Isso é tradição com T maiúsculo, né? Isso é uma tradição que, se não acontecesse, abalaria a nossa fé. Não abalaria? Jesus, o Filho de Deus, não teria ele ressuscitado? Abalaria a nossa fé. Deu para entender aí? E nós católicos também temos a questão dos dogmas de fé, né? O dogma da Imaculada Conceição de Maria, o dogma da Virgindade Perpétua de Maria, maternidade divina de Maria, da Assunção, etc, né? Então, esses dogmas e essa tradição, elas são tradições com T maiúsculo, né? Maiúsculo,
certo? Então, essa é a diferença. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Isso é uma tradição com T maiúsculo, uma tradição com T minúsculo. Tradição com T minúsculo. Isso não afeta a nossa fé, de forma alguma. Deu para entender? Maria concebeu Jesus através do Espírito Santo, sendo virgem, sem contato com homem nenhum. Isso é uma questão de tradição com T maiúsculo ou tradição com T minúsculo? Tradição com T maiúsculo. Nós acreditamos que Maria foi virgem até a morte. Maria, ela concebeu Jesus virgem e continuou virgem. A virgindade perpétua de Maria, certo? Então, acho que deu para entender. Certo, pessoal? Então, esses são os nossos livros apócrifos. Recomendo a leitura. Né? Não é uma leitura que você faça, na verdade, e leve ao pé da letra, que você... Nem a própria Bíblia Sagrada você deve levar ao pé da letra, né? Imagina. A Bíblia, nós sabemos que ela tem várias e várias passagens aí que são difíceis de entender. Por isso que nós criamos o magistério da igreja, que ao longo de 2000 anos pode interpretar a Bíblia para a gente. No caso dos livros apócrifos, mais perigoso ainda, porque existe muita afirmação que não tem comprovação bíblica e que é repleta de contradição, né? Esses textos apócrifos, pessoal, eles circularam principalmente na Europa medieval e na época do cristianismo primitivo. Os primeiros cristãos, eles já eram os textos que mais circulavam, era como se fossem os boatos daquele tempo, né? Então, esses textos circulavam de mãos em mãos, ia passando de pai para filho, de geração em geração. O que a igreja teve que fazer? A igreja católica teve que ler cada um desses alegados livros sagrados, ler e definir aqueles que eram e que não eram inspirados. E isso ao longo de 2 séculos, até o ano 200 aproximadamente, por aí, né? Então imagine o trabalhão que a igreja teve, né? Definir aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, entre aquilo que é inspirado e aquilo que não é. É muito fácil a gente pegar hoje a nossa Bíblia, botar debaixo do braço, sair por aí e decorar algumas palavras e sair por aí falando e condenando a Igreja Católica, porque a Igreja Católica não deixava as pessoas lerem o livro, os livros sagrados, a Bíblia, porque a Igreja Católica adicionou livros na Bíblia. Na verdade, não é bem assim, né? Aí é tema para um outro vídeo, a questão dos concílios, né? Do cânon da Bíblia, certo? Aqueles livros que eu falei primeiramente no início, os 7 livros a mais que a Bíblia Católica tem, eles são chamados de livros deuterocanônicos, né? Os livros da Bíblia normal, igual à Bíblia protestante, né? Eles são chamados de livros canônicos. Esses livros que a Bíblia Católica tem, que a evangélica não tem, deuterocanônicos, e os livros que não estão na Bíblia de forma alguma, apócrifos, certo? Por que deuterocanônicos? Vamos lá. Porque, na verdade, foram incorporados depois. Como assim? A Bíblia judaica, existe a Bíblia judaica, né, do Antigo Testamento. Porém, essa Bíblia, com o aparecimento de Jesus e do cristianismo, quando os apóstolos foram evangelizar, o que aconteceu? Houve uma primeira tradução para o grego, né, em Alexandria. Essa Bíblia, chamada de Septuaginta, ela já tinha esses livros que a Bíblia Católica tem. Então, quem é biblista de verdade sabe que os livros de Atos, os livros dos Atos dos Apóstolos, que Paulo, por exemplo, ele levava consigo para evangelizar, todo aquele conhecimento que Paulo levava consigo era, na verdade, proveniente da Bíblia, da Septuaginta, né? A Septuaginta tinha os livros de Eclesiástico, os livros de Sabedoria, os livros de Macabeus 1 e 2, os livros de Daniel, o livro de Tobias, de Judite e de Baruque, certo? Então, por isso nós cremos que a Bíblia é Bíblia católica mais completa, certo? Seja qual versão for, a Bíblia católica, ela é a mais completa. Alguns livros que você não encontra em Bíblias
de cunho mais protestante. Certo, pessoal? É isso. Deixe o comentário de vocês, digam se gostou ou não gostou. Sugiram temas de vídeos para os próximos dias. E nós vamos ler com carinho e vamos talvez fazer vídeos sobre esses temas. Certo? Um abraço, uma boa Semana Santa, até a próxima.